Oi, crianças, como vão? Tudo bem? Mais uma vez nós vamos para a nossa aula de história e nós estamos em História Geral e vamos falar sobre navegações portuguesas, é a nossa 15ª aula. E nós vamos falar uma coisa interessante, já uma sequência que nós estamos falando sobre alguns impérios, os impérios africanos e a história de alguns lugares, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os portugueses, né? Portugal, né? A terra que descobriu o Brasil. Nós vamos falar um pouco sobre essa nação e como ela surgiu, né? Na verdade, o que nós vamos falar um pouco é sobre o que fez que Portugal se tornasse uma grande nação, uma nação de navegadores. Então, nessa aula nós vamos descobrir algumas coisas interessantes, como o que essas aulas que nós falamos até hoje se ligam aos portugueses. Como se ligam aos portugueses, né? Então, hoje nós vamos falar sobre as navegações. Aqui nós temos alguns barcos aqui. As naus são navios maiores que carregam carga, né? Aqui eu tenho caravelas e nós vamos descobrir uma coisa interessante hoje sobre as caravelas. Então a aula vai ser um pouco especial, como quase todas as aulas são especiais, porque nós aprendemos muitas coisas. Mas para iniciar, vamos falar um pouquinho de Portugal do século XIII para século XIV. Portugal era um reino ligado ao reino da Espanha. E aquela ponta da Europa, onde fica o Estreito de Gibraltar, aquela pontinha onde encosta quase próximo à África, né? É onde ficavam os portugueses. Então, vamos colocar aqui um mapa para a gente entender um pouquinho. Aqui eu tenho a Espanha. E Portugal é bem aqui nessa pontinha, né? Portugal é bem aqui nessa pontinha aqui, ó, bem aqui assim, ó. Portugal é bem pequeno, é um país muito pequeno, não tão grande, mas tem muitas plantações de uva, tem muita coisa, uma população muito rica. Portugal. Desde o século XIII para século XIV, ou talvez até um pouco antes, eles já usavam as navegações para transporte de bens, de comércio e tudo mais. Aonde que eles iam? Eles iam aqui para o Mediterrâneo, para o mar Mediterrâneo. Tá vendo aqui onde fica a Itália, onde fica a Grécia, onde fica aqui a Turquia hoje, né? E aqui até Israel. Israel está bem aqui nessa pontinha aqui. Nós temos aqui no mar Mediterrâneo o Egito. Lembrando que também tem toda a África, né? E esse pequeno povo, certo? Com as navegações, lembrando também que não é só eles eram uma ponta de navegadores, quer dizer, um país de navegadores. Lembrando que aqui também, na Itália, nós temos aqui os italianos também, com duas capitais que faziam grandes navegações, certo? E eles eram também muito importantes e ganharam muito dinheiro com navegações, né? Como na história de Marco Polo, que talvez um dia nós vamos falar aqui, eles eram, além de navegadores, grandes exploradores, e eles traziam mercadoria de todo lugar para cá, não só os genoveses, mas também os portugueses, porque eles já faziam navegações em todo lugar. E eles começaram a partir da Revolução de Avis,
que nós vamos falar hoje na aula, uma revolução que teve no país, que mudou a monarquia de Portugal, inclusive fez com que Portugal fosse o primeiro Estado nacional da Europa que se tornou unificado. Primeiro Estado nacional a partir de 1415, 1395 em diante, eles passaram a ser o primeiro Estado nacional. Por quê? Porque cada lugar, eu falei dos genoveses, né? Igual Gênova. Gênova era aqui na Itália, na Península Itálica. Mas os genoveses, eles eram donos da sua cidade e eles eram mercadores e grandes industriais e vendedores. Então eles comandavam a cidade, não era o país da Itália, era a cidade de Gênova, né? Eles que cuidavam da cidade. Da mesma forma, quase no mundo inteiro era desse jeito. Não existia uma estrutura nacional, como o Brasil, a capital em Brasília. Não existia uma estrutura nacional, era a cidade e os ricos e burgueses da cidade, né? Os grandes e poderosos da cidade, que mantinham o exército da cidade e que defendiam a cidade. Era a tal da cidade-estado. Nós até falamos sobre ela na aula sobre Grécia Antiga, né? Cidade-estado. Então, até mais ou menos a metade do século XIII para XIV, ainda existia isso. Só que o primeiro Estado nacional, depois da Revolução de Avis, em toda a Europa, foi Portugal. E por ter essa estrutura, e por ter uma navegação exploratória marítima e um povo decidido a se unir em volta do rei para conquistar riquezas como genoveses, mas só como um Estado nacional com o rei, é que os portugueses começaram a expansão marítima. Tá? A expansão marítima portuguesa, que foi pioneira em toda a Europa. O pioneirismo português ajudou muito o crescimento não só do país Portugal, com o rei de Portugal, né? Que fez com que crescesse e isso gerasse anseios maiores em outros países. Até a Espanha mesmo tinha reinos, certo? Enquanto que Portugal, lá na Espanha, não era unificado. Portugal já era unificado. Então, a partir daí, com um rei comandando essa expansão portuguesa, esse pioneirismo, ele começa a tratar de expandir pelos mares o comércio português. Nós temos aqui algumas explorações portuguesas, tá? A navegação foi uma forma encontrada para comercializar em diferentes partes do mundo. Antigamente eles comercializavam aqui dentro do mar Mediterrâneo, mas algumas coisas aconteceram que impediram que eles navegassem pelo mar Mediterrâneo. Era o domínio otomano. Com o domínio otomano, na queda de Constantinopla ficava aqui assim, na queda pelos otomanos, né? Eles tiveram que buscar outro lugar para chegar às Índias e comerciar com os indianos. Quando fala Índia, não tem nada a ver com índio. Embora que o nome índio brasileiro tem tudo a ver com o nome Índia. Porque todo índio brasileiro era considerado, por causa da cor da pele, igual ao indiano. O indiano é moreno. Os índios brasileiros também eram morenos. Então chamava os moradores do Brasil de indianos, ou de índios, né? De índios. E isso acabou... só para ter uma ideia,
na Austrália é chamado de aborígenes, tá? E também chamados de autóctones. Ixi, complicado, né? Aborígenes, autóctones, índios, os naturais das terras, né? Então, falando sobre esse pioneirismo português, eles saíram aqui de Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal, e foram para vários lugares. Tá vendo aqui a cidade de Ceuta, Cabo Bojador, Ilha da Madeira, Ilhas Canárias, Ilhas Cabo Verde ou Cabo Verde, né? E daí por diante. Eles navegavam, e uma das primeiras navegações que eles fizeram foi para Ceuta, aonde fizeram uma guerra. Então vamos ver todo esse processo que houve, que você pode ver aqui que são navegações feitas, certo, pelos portugueses. Para não entrar aqui no Mediterrâneo, eles começaram a dar a volta na África, né? E chegaram até o Brasil, descobrimento do Brasil. Mas isso é um negócio mais para frente, nós estamos falando de 1300, 1400, né? Com com a estrutura do reinado de Portugal, como o primeiro Estado Nacional, eles começaram a comercializar e ir mais longe, certo? Aqui eu tenho Diogo Cão, chegando aqui até a costa da África. Nós temos aqui Bartolomeu Dias, chegando aqui até o Cabo das Tormentas, ou chamado também de Cabo da Boa Esperança, né? Aqui Cabo das Tormentas, aqui próximo à África do Sul, aqui. Mas ele só chegou até o Cabo das Tormentas e diz que tinha condições de chegar, e Bartolomeu Dias chegou, tá? Depois nós temos aqui, depois de Bartolomeu Dias, nós temos aqui Vasco da Gama, que além de passar o Cabo das Tormentas, foi até Moçambique, Malinda, e depois chegou em Calcutá, na Índia, ou Calicut, tá? Calicut na Índia. Primeiro ele chegou na cidade de Coxim, comerciou, levou especiarias e levou o barco cheio de coisas boas para vender aqui em Portugal, e Portugal levar para outros lugares e ganhar muito dinheiro com essas especiarias. Lembrando que especiarias é pimenta, especiarias eram todo tipo de iguaria, coisa de tempero que se podia usar na comida, né? Que tinha o pessoal da Índia, né? Que comerciava, o que dava para o barco levar, ou os barcos levarem. E aqui tem as navegações de Pedro Álvares Cabral, que chegou até aqui no Brasil e depois foi também para a cidade de Calicut, né? E chegou até bombardear a cidade de Calicut, né? Mas isso é outra história, né? Isso é outra história. Mas sabe, para nós vermos aqui nesse mapa, a forma com que os portugueses conseguiram conquistar os mares, e eles são pioneiros nisso, né? Veja bem, veja bem, quando eles saíram de Portugal, lá de cima de Portugal, eles comerciaram tanto aqui nessa rota aqui, ó, com toda a África, era a área de comércio dos portugueses. Então eles conquistaram aqui a costa ocidental, né? Lembra do Império Songhai, Império Mali, e o Império Mussa, o Império Mansa, e daí por diante, certo? Os impérios próximos aos rios aqui, eles entravam, faziam compras e trocavam, faziam escambo, trocavam as mercadorias que eles levavam, que traziam por dinheiro, por ouro, outras coisas que na verdade os portugueses queriam era ouro, né? Ouro, prata, coisas preciosas. Mas
Se não tivesse ouro, essas coisas, eles levariam o que tinham, né, para vender e pagavam por isso, né? Então eles descobriram muitas ilhas e Portugal era um importante centro de comércio e sua principal cidade era Lisboa, desde o século VIII, que eles já faziam essas visitas à África de barcos de naus, né? Faziam essas visitas e faziam esse comércio, né? E fazia comércio também com os árabes. E esse comércio prosperava, porque eram poucos os comércios, eles eram pioneiros e pouca gente fazia esse tipo de comércio. Os grandes viajantes, eles não conseguiam carregar tudo, eles carregavam no lombo de camelos, e lógico, quem aguentava mesmo esse trajeto era camelo, né? E esses grandes trajetos custavam caro, né? E eles precisavam de financiamento. Quem é que financiava? Os italianos, né? Os italianos, genoveses, né? Eles financiavam essas viagens. Eles deixavam alguma coisa em garantia, ouro, coisa assim, e davam dinheiro e ouro para eles fazerem essas trocas. O mercado árabe, por sua vez, possuía dois importantes itens para o português: ouro e especiarias. Lembra que eu falei que eram especiarias? Pimenta, ervas aromáticas e um monte de coisa, tá? O consumo dessas especiarias foi introduzido na Europa, né, na época, eram incensos para dar um cheirinho bom, porque naquele tempo você não tinha muita coisa para tirar o cheiro ruim, né? Hoje nós compramos os sprays e aerosóis, está tudo aqui na porta dos mercados, né, para tirar aquele cheiro ruim. Mas naquele tempo você queimava alguns incensos para tirar um pouco do odor fétido e coisas parecidas, certo? E também existia não só perfumes, mas também medicamentos que eles comerciavam. Medicamentos para dores e alguns ungüentos, algumas coisas que vinham de outro lugar, até da China. Vinham ungüentos da cultura medicinal chinesa, tá? Eram mercadorias valiosas e que davam um lucro muito alto. Por que davam? Vamos supor, quem está com dor de dente naquela época, passava um unguento lá de algum tipo de remédio que melhorava, e isso o pessoal pagava caro. Lembrando que não tinha muita dentista naquela época e muitos médicos. O médico era aquela pessoa que fazia a barba das pessoas, né? Ixi, professor, até o barbeiro fazia pequenas incisões e coisas parecidas, era o barbeiro que fazia. Isso é outra história que nós vamos falar. Então, com o fechamento por causa da guerra de Constantinopla ou de Bizâncio em 1453, quando o Império Bizantino caiu sobre a mão dos otomanos, a região do Mediterrâneo ficou sendo ocupada pelos árabes, né? E os árabes otomanos tomaram conta de quase toda aquela região. Então, para os mercadores foi muito ruim, porque era difícil alcançar aquelas regiões, porque eles queriam dominar o comércio. Então, os portugueses inovaram fazendo a rota pela África. Você pode observar aqui, ó, que eles fizeram a rota pela África e iam comerciando, levando o comércio, certo, desses países da costa africana. Inclusive, qual era o comércio? Era ouro, especiarias, era peles, era animais e também escravos. E nesse pioneirismo português, eles também comerciavam os escravos. Lembra que eu falei que os impérios
que os impérios dominavam dentro da África, os impérios Songhai, os impérios Mali e daí por diante, e eles impunham o seu poder através de tributos. Só que quando eles não aceitavam o tributo e entravam em guerra, o que acontecia? Quem perdia, lógico, os mais fracos perdiam, os homens e mulheres e até crianças eram obrigados a trabalhos forçados e eram também vendidos. E essa prática, ela não era original da África, mas passou a ser por causa dos comércios árabes que eram feitos na África, né? Por causa do comércio árabe que era feito na África. Então eles acabaram aprendendo que se não se subjugassem, seriam escravos. E aqui nós tínhamos, aqui nesse ponto aqui, ó, a costa dos escravos, no Mali, certo? Tinha a costa dos escravos aqui, e aonde os portugueses vinham, pegavam escravos para vendê-los, principalmente no Brasil, né? E faziam troca de escravos não só aqui, nessa região aqui, mas também em outras regiões. Eles pegavam as pessoas que não se submetiam aos impostos dos grandes impérios e levavam, eram troca, matéria de troca. Era uma barbaridade isso que era feito, pegar as pessoas, tirar da sua terra e levá-lo como escravos? Sim, tá? É uma barbaridade, mas isso era comum naquela época, até o final da Idade Média, isso era muito comum e até mais na frente, tá? E olha, a escravidão, ela é antiga isso. Desde a época dos gregos, dos romanos, as pessoas eram pegas para trabalhar como escravos, certo? E olha, por incrível que pareça, até o ano de 1880, mais ou menos, o Brasil tinha escravos. Até 1880, quando o reino de Dom Pedro II, o Império de Dom Pedro II, libertou os escravos através da Princesa Isabel, né? Foi dia 13 de maio de 1880, 84, 83, eu ainda não me lembro direito, mas da data, mas foi nessa época, Princesa Isabel libertou os escravos no Brasil, porque era uma tendência mundial. Mas até essa época aqui, 1400, ainda se pegavam escravos na África e levavam para vender, não só na África, mas também até no Brasil e também na América Central, né? Então, uma coisa que ajudou muito os portugueses foi a criação do astrolábio. O que é o astrolábio? É um equipamento para medir da altura do Sol, a partir do Sol, as distâncias. Só para ter uma ideia aqui, ó, um homem olhando no astrolábio, vê aqui a Ursa Maior e calcula a distância da onde ele está até onde ele quer chegar, né? Bom, eu não sei como é que funciona totalmente esse equipamento. Só sei que a origem do astrolábio é ainda da época dos gregos. E essa tecnologia passou para as navegações e também construções árabes. Só se sabe que um homem que construía astrolábio, né, que tinha o nome de Abraão Zacuto, e por causa da perseguição, e ele era judeu, por causa das perseguições aos judeus da igreja, através do reinado do reinado próximo ali a Portugal, ele foi parar em Portugal e levou a tecnologia de construção de astrolábio.
Isso é mais ou menos em 1400, 1450, né? E esse homem fez o astrolábio e atualizou, né, o astrolábio, e ele era natural de Salamanca. Salamanca é na Espanha. E por causa da perseguição aos judeus, ele foi obrigado, certo, a ir para Lisboa. E lá foi recebido, e essa tecnologia foi passada para os navegadores, certo? Que ficou melhor para calcular distâncias e fazer rotas, certo? Rotas e tábuas astronômicas com respeito aos mares. Então, essa questão dos mares, a estrela e navegação, isso é uma coisa que foi muito útil para os portugueses. Aí eles alcançaram navegações ainda maiores. Então, lembrando que o astrolábio era um equipamento que foi criado na Grécia para medições, e não só esse, também outros equipamentos foram feitos, e hoje até estão descobrindo alguns equipamentos que tinham do passado. Lembrando que o ser humano é muito inteligente, certo? Então, essa criação, ela é um pouco imprecisa de quando foi feita. Só sei que chegou na mão dos portugueses, os portugueses desenvolveram tábuas astronômicas e trajetos marítimos através desse equipamento, tá? Que é chamado de astrolábio. Não, e daí por diante, os grandes navegadores portugueses utilizaram isso aí e fizeram rotas mais longas. Outra coisa também importante de se falar sobre o pioneirismo português é que com essa centralização monárquica e centralização do país, certo? Do país de Portugal, no século XV, com a Revolução de Avis, Portugal foi considerado o primeiro reino europeu unificado. Quer dizer, unificado não tinha cidades-estados, mas tinha um estado português, né? Foi o primeiro estado nacional, depois dessa Revolução de Avis, primeiro estado nacional da Europa, e consolidou a força da burguesia mercantil, que investiu pesadamente nas navegações. Então, o que é uma burguesia? Pessoas que se tornaram ricos com o comércio, né? Pessoas que viviam como príncipes e reis, tinham grandes castelos e casas, certo? E tinham seu próprio exército, mas defendiam a cidade-estado com o seu próprio exército e com suas próprias riquezas, tá? E eles mercadejavam para um lado, para o outro, trazendo riquezas para o seu estado. Então, nessa mesma época, em Portugal do século XV, um príncipe, tá? Ele criou a chamada Escola de Sagres, tá? Sob o comando do príncipe infante Dom Henrique, chamado de O Navegador. Ele nasceu em 1394, quer dizer, século XIII para XIV, ou século XIV para século XV, filho de Dom João I, né? Filho de Dom João I, certo? E criou uma escola de navegadores. Eu imagino que ele deve ter conseguido fazer tábuas de navegações, tá? E na cidade de Sagres ele criou uma escola na sua própria casa. E um detalhe que eu queria chamar a atenção, ele fez, o nome dele era Infante Dom Henrique. Por quê? Ele era um príncipe português que sabia que não queria ser rei, tá? Então, por ele não ser um rei, ele aproveitou as riquezas e benesses do reinado do pai
e criou uma escola de navegação. Inclusive ele foi pioneiro nessa história. Ele criou mapas, ele criou rotas marítimas e ele criou uma forma de navegação que ajudou os navegadores portugueses a descobrirem novos mares e novas terras. E ele era filho de Dom João, que teve 5 filhos. Desses 5 filhos, só um reinou, João II, tá? Mas esse aqui, Dom Henrique, por isso que o nome era Infante, ele era príncipe, mas nunca seria herdeiro, tá? E ele é que cuidou dessa escola e ficou famoso e virou um herói português, tá? E todos iam na escola, que era na própria casa dele, para aprenderem sobre navegações, né? Estudiosos como cosmógrafos, cartógrafos, mercadores, aventureiros e outros iriam aprender essa ciência da navegação, porque realmente navegar é uma ciência, né? Depois desse acúmulo de conhecimento, Portugal foi procurar novos mares, novas riquezas. E a primeira coisa que eles foram procurar era uma questão religiosa. Foram para foram para a terra de Ceuta. Onde era Ceuta? Vou voltar o mapa aqui um pouquinho. Ceuta ficava mais ou menos nessa ponta aqui, ó. Tá escrito aqui, não dá para vocês verem, mas essa ponta aqui, ó, era um castelo. E foram buscar riquezas e dominar aquele povo. Só que houve uma guerra. Nessa guerra foi preciso levar 40.000 soldados para lutar, né? E dominar aquela região. E conseguiram dominar e levaram bastante riqueza, só que não foi suficiente. Porque a guerra mesmo trouxe uma despesa muito alta. Mas eles não ficaram só nessa despesa aí, só nessas riquezas. Eles foram procurar outros lugares, certo? Mas a primeira viagem deles foi fazer uma guerra. Mesmo que essa guerra foi dispendiosa, gastaram muito dinheiro. Essa guerra de Ceuta, eles venceram os portugueses depois de muitas lutas e batalhas para conquistar a cidade. Houve muitas percas humanas também. Mas eles conseguiram vencer, certo? Então, o ponto de partida da expansão marítima portuguesa foi a conquista da cidade de Ceuta, no norte da África. E o interessante é que Ceuta era dominada pelos muçulmanos, certo? Pelos árabes muçulmanos, mas quem tomou foi, e aí Ceuta foi o princípio das conquistas africanas dos portugueses, né? E foi em 1415. E essa guerra aconteceu porque queriam ter acesso ao ouro árabe e queriam encontrar o mítico reino de João Preste. Essa história de João Preste, ele era um peregrino que se envolveu em guerras contra os árabes muçulmanos. E por que chama de mítico? Era uma história fantástica, heróica, de um homem que lutou e venceu contra os muçulmanos e para colocar o reino de Deus na terra. Interessante isso, porque naquela época eles tinham essa ideia mítica que esse João Preste tinha um reino que foi conquistado dos muçulmanos, só que ninguém sabia onde que era. Essa história chegou até a China, essa história chegou até os bárbaros, chegou até a Mongólia, chegou em vários lugares, inclusive na África. E eles tinham aquela ideia mítica de que iriam chegar, iriam conquistar a invasão muçulmana e expandir
o reino cristão para todos os lugares. A maioria dessas guerras aí era guerra contra os muçulmanos, contra Maomé, os muçulmanos, os califados muçulmanos, e eles queriam vencer porque os muçulmanos lutavam contra os cristãos por causa da crença cristã de Jesus Cristo, e os cristãos queriam lutar com os muçulmanos por causa da crença muçulmana do Islão de Maomé. Então era uma guerra religiosa, né? E de conquista também, certo? E muito cruel. Morriam muitas pessoas por causa dessas guerras religiosas, tá? Então, eles tinham essa ideia de encontrar esse reino de João Preste, né? E lutar junto com ele para criar uma cruzada contra os muçulmanos, que naquele momento estavam dominando no Império Otomano toda a região da Palestina. Então, com esse pioneirismo português, né, a exploração oceânica feita pelos portugueses concentraram em explorar a costa do continente africano e aos poucos chegou a locais desconhecidos por eles. Vamos fazer uma ordem cronológica. Como os portugueses conquistaram primeiro a Ilha da Madeira em 1420, a Ilha de Açores, as Ilhas Açores em 1427, as Ilhas de Cabo Verde em 1460, as Ilhas São Tomé em 1471, também a Ilha da Madeira, tá? Ilha da Madeira, um importante centro. Então, tudo isso aí, a partir da hora que eles conquistaram, eles tomaram posse e colocaram um poste de cimento português, tomando posse da região, como foi feito no Brasil. Tá? Um dos grandes feitos de exploração da costa africana foi o contorno do Cabo Bojador. O que é o Cabo Bojador? Observa aqui, eles saíram de Lagos, em Portugal, aqui é Espanha, aqui Portugal, saíram de Lagos, vieram até a Ilha da Madeira, chegaram às Ilhas Canárias e como tinha muito recife, né, que são barreiras naturais que afundam os barcos, né, eles conseguiram contornar as Canárias e também aqui o Cabo Bojador. Cabo Bojador, o que é o cabo? É uma ponta onde o mar é revolto, né, nessa ponta aqui. Eles foram até o Cabo Bojador e voltaram. Quem fez esse trajeto foi Gil Eanes, um navegador português. Isso tudo aconteceu porque, para passar o Cabo Bojador, que possuíam uma série de recifes pontiagudos, que tinham uma profundidade muito pequena, faziam com que os navegadores fossem atingidos, ou os barcos fossem atingidos e afundassem. No caso ali, ele conseguiu passar o Cabo Bojador e marcou os lugares para que não afundassem mais barcos. Certo? Então, ele marcou certinho os lugares para que os barcos pudessem passar pelos locais certos, as rotas certas, para não afundarem. Se eles passassem, acabariam afundando. Em 1441, um novo tipo de embarcação foi criado pelos portugueses, exatamente para fazer esse direcionamento nos locais perigosos, que é chamado de caravela. Caravela é tipo um geofish, né? É tipo um bichinho do mar que foi colocado no nome dessa embarcação. Essa embarcação, o que ela tinha? Ela tinha uma vela triangular, certo? Que mesmo que o vento fosse ao contrário, virando a vela numa posição, fazia com que o barco fosse sempre para frente. E também ajudava com que ele desviasse dos locais perigosos.
Isso facilitou a navegação marítima, sobretudo nas situações em que o vento estava contra a embarcação. Essa embarcação utilizava-se de velas para navegar. Antigamente, naquele tempo não tinha um motor, né? Que mesclava entre velas quadradas, igual aquelas de Dom Pedro, das naus, e velas triangulares, tá? Nesse mesmo ano, em 1441, registrou-se também a compra de escravizados. Por quê? Lembrando, voltando aqui, ó, eles passaram aqui o Cabo Bojador e chegaram até a Rota dos Escravos. Então, em 1441, eles começam a escravizar pessoas ou comerciar escravos, fazer o comércio de escravos, tá? E o escravismo passou a ser popular naquela época, porque as barbáries foram justificados pela crença na maldição de Noé para Cã. Quando fala Cã, é o filho mais novo de Noé, que ele, quando aportou a arca de Noé, aquela dos bichos, quando ele aportou a arca, ele plantou uma vinha, fez vinho, e depois bebeu o vinho, ficou bêbado, e depois de ficar embriagado, ele tirou as suas próprias roupas. Mas isso dentro da sua cabana, dentro da sua tenda. O filho mais novo, Canaã, o neto, né, viu, chamou o pai. E eles contaram aos irmãos. Em vez de cobrir o pai, a nudez do pai, porque é pecado ver a nudez dos pais, o que aconteceu? Sem e Jafé, certo? Cobriram o pai, Noé, e não viram a nudez do pai. Mas Canaã e Cã viram. Então o que eles fizeram para não ver? Pegaram panos e jogaram sobre o velho. E depois o velho, quando ficou bom da cachaça, né, do vinho, ele amaldiçoou Cã, certo? Está lá em Gênesis 9, 25. E nessa lógica, ele falou que os filhos de Canaã seriam escravos dos outros, certo? E por essa maldição que Noé lançou sobre Cã, existiu a lógica de que os africanos seriam sempre servos e escravos dos outros, seriam sempre pobres, mas como nós vimos, eles não eram pobres, eles tinham um império, vários impérios, então eles eram reinos igual aos outros reinos, só que diferentes, tá? Mas essa ideia cristã da maldição de Noé, isso foi muito prejudicial e ajudou nessa ideia de escravizar os povos africanos, né? Tomar eles como escravos e levar para vender, né? Então, isso é só alguma coisa de conhecimento para saber como é que era a mentalidade dos antigos, né? Então, o rei Afonso V, que era o pai de Dom João II, né, encarregou o príncipe João, que é o primeiro, João I, de supervisionar o comércio entre Portugal e a Guiné e de explorar a costa africana. Quando João assume o trono, com o nome de João II, ordena novas viagens de descobrimento para chegar até o extremo sul do continente africano. Os navegadores da frota recebem pilares de pedra ou padrões
para serem colocados na localidade em que eles conquistavam, certo? Como marcas de posse da coroa portuguesa, certo? E um dos capitães da frota foi Diogo Cão, né? Interessante, ele acabou de falar da maldição de Cã, e esse Diogo Cão, na língua portuguesa, podia ser Diogo Cã. Diogo Cão foi um navegador português. Tá vendo aqui que quando chegou aqui na Guiné, na costa da Guiné, a Guiné fica um pouco mais embaixo, chegou na costa da Guiné, como eles eram povos simples, ele chegou, tomou posse da Guiné. E um dos meios de tomar posse para Portugal, inclusive isso existe até hoje lá, esse poste aqui que foi colocado no chão, certo? Dizendo que aquela terra era posse da coroa portuguesa. Isso aconteceu até aqui no Brasil, tá? O primeiro europeu a atingir a foz do Rio Congo em agosto de 1482, deixando ali um padrão. Então, esse poste aqui, que é a marca da coroa portuguesa, é chamado de padrão, tá? Então, que ele fez? Deixou ali um padrão e segue viagem até o Cabo de Santa Maria, mais embaixo um pouco, e depois volta. Na costa de Angola, próximo ali à África do Sul, né? E coloca a segunda marca de Dom João e volta para Lisboa. Então, a segunda marca ficou em Angola. Por isso que Angola até hoje fala português, né? Onde ele é recebido pelo rei, que autoriza a desenhar 2 pilares e tal, certo? Colocou outro na costa Namíbia, certo? E Diogo Cão, ele foi um grande navegador português. Depois abandonou, né, abandonou a marinha portuguesa. Deixou para lá, mas ficou muito rico, tá? Então, os outros que fizeram isso, primeiro, tá, das viagens que foram ordenadas por Henrique, o infante Dom Henrique, né? Então, foi a viagem de Bartolomeu Dias, que chegou até o Cabo Bojador e depois voltou. Diogo Cão, que chegou até aqui embaixo, né? Perto de Angola, agora é essa ponta aqui, tá? E depois nós temos aqui a viagem de Vasco da Gama, tá? O principal objetivo dos navegadores portugueses era alcançar e dar a volta no continente africano, tá? Realizar o périplo africano. O que é périplo? Périplo é o passeio africano, a volta na África. Quem conseguiu fazer essa volta completa foi Vasco da Gama, outro grande navegador português. E ele chegou até Calicut na Índia. E foi de Calicut, ele comerciou com eles, tá? E Vasco da Gama depois voltou para Portugal. Tá? Bartolomeu Dias chegou até aqui depois do Cabo Bojador. Ou Cabo Bojador não, Cabo das Tormentas, que depois foi rebatizado por Cabo da Boa Esperança, tá? Mas depois voltou também, tá? Já Vasco da Gama, certo? Além de colocar os seus padrões portugueses, ele colocou o padrão português aqui em Moçambique, por isso que o país de Moçambique fala a língua portuguesa. Depois Mombaça também fala a língua portuguesa. Tem local na Índia que também fala a língua portuguesa. Existem locais também na China que fala a língua portuguesa, certo? Porque eles chegaram até a China. Então, esses grandes navegadores, como Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Diogo Cão, tá? Eles chegaram até o Cabo da Boa Esperança, provando que o mundo existia a passagem de um oceano para outro,
Então nós temos aqui o Oceano Índico e nós temos aqui o Oceano Atlântico, tá? O Índico e o Atlântico. Pacífico é do outro lado, tá? E havia essa passagem aqui de um oceano a outro, porque eles tinham a ideia também mítica de que a Terra era plana e que talvez quando chegasse num ponto a água cairia e eles também morreriam e não voltava mais. Além também daquelas histórias míticas que os marinheiros tinham de sereias, de grandes animais que iriam destruir os barcos e um monte de ideias, certo? Que existiam, de ideias fantasiosas que existiam na época. E vamos falar do navegador Pedro Álvares Cabral, tá? Ele deslocou-se de Portugal com uma grande frota. Isso depois, certo, de receber ordens para conquistar mais uma terra. Porque diziam, já conheciam, já sabiam, que aqui nós tínhamos uma terra. E existia também um tratado, chamado Tratado de Tordesilhas, de 1492, da Espanha, que o Papa deu as novas terras descobertas a Portugal e Espanha. Quem conseguisse chegar primeiro seria dono de tudo. Por isso que existiam os padrões, né, portugueses. Porque onde chegava para colocar um padrão para originar a posse, né? E Pedro Álvares Cabral saiu com uma frota de 14 navios para, nesses 14 navios, buscar especiarias e ouro e tudo mais na Índia. Ou chamado também de Índias Ocidentais, né? Porque tinha também as Índias Orientais. E, lógico, os portugueses foram os primeiros navegadores a terem armas nos seus barcos. Não pequenas armas, mas grandes armas, aqueles canhões, né? Aqueles grandes canhões. Porque já existiam, os franceses tinham canhões. Os canhões na frente do navio, certo? Os primeiros navegadores a ter canhões nas laterais de um lado e de outro foram os portugueses. E Pedro Álvares Cabral, ele saiu de Lisboa, passou em Cabo Verde, certo? Depois de uma tormenta, ele chegou até o Brasil, não foi por acaso. Chegando no Brasil, em Porto Seguro, ele colocou um marco português, está aqui ele. Isso aqui é em Porto Seguro. Existe esse marco até hoje, tá? De Pedro Álvares Cabral, que comprova que ele aportou em Porto Seguro. Depois de passar no Brasil, ficou poucos